Olá! Uhul! Uhul! Começando mais um Soluções Mulher com essas meninas lindas, maravilhosas, super bem desenhadas, coloridas. Né? Esse é o nosso programa que acontece toda quarta-feira e é uma bênção. Eu, Márcia Costa, me sinto assim honrada, privilegiada de ter esse espaço aqui, dado pelo nosso deputado estadual, comandante da meu excelentíssimo marido. E esse espaço é para que a gente cresça, amadureça, tenha um diálogo que consiga nos edificar, nos abençoar. E olha aí o meu dedinho para vocês. Isso aí. Eu acho que agora já vai dar para fazer o coração. Corre para a TV que dá para ver. Para a TV ou pelo YouTube. Corre para a TV que dá para ver. Você que está assistindo pela rádio. Aliás, você que está assistindo e ouvindo pela Boas Novas Rádio e TV, pelas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan. Estou hoje aqui com a Andréia Oliveira, minha querida jornalista, pastora, mãe, esposa, filha, amiga. Querida, muito obrigada pela sua companhia, obrigada mesmo. Obrigada a você, querida. Nessa semana tão especial para todas nós mulheres, né? Não é? Pois é, dia 8 de março está chegando. Então, prazer sempre estar por aqui. E ela, a mãe das gêmeas, a queridíssima Stephanie, super jovem. Super jovem. Eternamente jovem. Falei que eu voltei mais jovem do que nunca. Me aguentem, que eu não tô pra brincadeira. Insuportável. O hino da Stephanie, o hino da Stephanie é Forever Young. Forever. Cara, qual é o número da árvore? Eu esqueci. Esse aí. Querida, obrigada pela sua companhia, dedicar seu tempo aqui. Eu que agradeço, Márcia, agradeço, meninas. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui, de verdade. É bom estar de volta. É verdade. Começamos 2025 agora. Sim. Sim! Olha, ela, Fernanda Fernandes, essa mulher de roça. Hoje eu tô. Maravilhosa, Marcante, ela tá. assessora Hoje eu tô parlamentar. pink. Djalma, Hoje tá olha pink. pra mim. É, Pink choque. pink só. Pink choquíssimo. Meninas, eu queria hoje, junto com vocês, de casa e com todas nós aqui, pensarmos e dialogarmos sobre como minha voz está sendo ouvida. Excelente. Já fizeram essa pergunta? Essa, Já fizeram essa pergunta? Essa é uma reflexiva. pergunta. Eu já me perguntei assim, em algumas situações, que será que eu fui entendida? Acho que ninguém entendeu nada do que eu falei. E aí a gente fica meio irritada. Será que não consegue? Será que a pessoa não ouve? A gente Não compreendeu sabe, o que eu quis dizer? E eu sou a pessoa insistente. Eu sei que a pessoa não está entendendo e eu fico querendo me fazer entender. E é um negócio. Uma loucura, né? Olha, hoje o vai ser assunto vai dar bom. pano para a manga. Verdade. Vamos esticar aí essa manga. Porque eu creio que é um assunto muito importante. Com Verdade. certeza. Que nós precisamos estar aí pensando nesse assunto, olhando para isso, ampliando nossa consciência a respeito da nossa forma de comunicar, na nossa voz, como é que ela está sendo ouvida, como eu mesma estou me ouvindo. Verdade. E assim também, em consequência disso, dessa avaliação, dessa reflexão, a gente inclusive cresce no aprendizado de ouvir, saber ouvir esse outro. Verdade. Isso mesmo. Mas antes, porém, contudo, entretanto, Ele. quero fazer um momento de oração. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos. E eu quero me apoiar, me alicerçar junto com vocês nesse momento, no texto que vamos dedicar aos nossos aniversariantes. Está em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve à igreja que estava em Corinto, o capítulo 2, o versículo 9, na versão NVI. O texto diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Pai, em nome de Jesus, Jesus nosso Salvador, nosso lindo, nosso suficiente, nosso completo, nós te louvamos
pelo teu interesse em nós, por tudo que o Senhor investiu com a tua própria vida, na tua morte pelos nossos pecados, na tua ressurreição para a nossa justificação. Senhor, de verdade, realmente não dá para imaginar com a mente humana, não dá para ouvir com ouvidos humanos, não dá para ver com olhos humanos essa grandeza do teu sacrifício. O teu sacrifício que foi preparado para nos tirar da escuridão e nos colocar na luz. Nos tirar da confusão e nos colocar na clareza. O Senhor realmente nos resgatou do império da morte e nos colocou na vida. Senhor, que hoje seja um dia para que despertemos a respeito disso. De que o Senhor mudou a nossa condição, o Senhor mudou a nossa posição, o Senhor nos reconciliou, o Senhor mudou a nossa situação de morte para uma situação de vida. E nós te louvamos, Jesus. Recebe o nosso louvor e que possamos de verdade compreender a cada dia mais e mergulhar nesse amor que o Senhor tem por nós. Que esse amor restaure o nosso interior, a nossa condição, nesse dia, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, não tem como falar desse sacrifício lindo, desse presente mais valioso que tudo, que foi Jesus ter se doado. Ele mesmo se entregou, ninguém o obrigou a estar naquela condição, mas ele se entregou. Ele se entregou por nós. E aí ele se deu e ele morreu pelos nossos pecados. E aí ressuscitou para que pudéssemos estar diante de Deus de uma maneira tranquila, sem culpa, sem maldição. Verdade. E aí nós estamos aqui. Que essa palavra mude a tua condição nesse dia, que essa palavra restaure o teu estado, se está de tristeza para um estado de alegria. Oh Senhor, que presente maravilhoso. Do que é que nós precisamos ainda, depois de termos essa certeza de que somos salvos em Cristo Jesus, libertos, amados. Eu falaria disso o dia, a noite inteira, que isso é maravilhoso. Eu sou dessas, tá, meninas? Eu amo falar do meu Salvador e do meu Senhor. Não gosto de falar muito, não, mas eu gosto de falar dele. Dele eu gosto de falar. Quer dizer, eu gosto de falar sim. Eu gosto. Agora, deixa eu contar uma coisa para você que está fazendo aniversário hoje. Tem um presente do nosso deputado estadual, meu marido, nosso comandante Dan. Está aí o seu presente, esse versículo, como essa pérola. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Recebe esse presente que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Felicidade! Parabéns! Parabéns! Pois é, queridas, para você mulher que está nesse dia 8 de março, comemorando esse Dia Internacional da Mulher, todos os dias são dias Da mulher. Eu concordo. nossos Eu dias. concordo. Né? Vou estar pois concordando com isso. Vou estar... Vai estar concordando. A Stephanie é dessas. Gente, vamos conversar sobre como a nossa voz está sendo ouvida? Vamos, lá. Fernanda Fernandes. Bora. Andréia, Stephanie. Então, eu queria pensar nesse primeiro momento dessa nossa conversinha aqui sobre o que torna a nossa voz clara. Sabe? Clara. Para quem a ouve. Porque é preciso clareza, né? É preciso. Olha, esse dedinho aí está todo tempo concordando comigo. Não é? Eu penso que para que essa clareza seja alcançada a partir da nossa voz, eu acredito que a gente vai precisar de congruência. E congruência
É exatamente quando a nossa voz acompanha exatamente aquilo que estamos querendo colocar. Não há Comunicar, né? uma dupla mensagem aí, Sim, né? É sim. como, por exemplo, eu digo que te amo e o meu rosto não Reflete. está congruente com essa fala. Eu digo que te amo com a cara com a cara feia, com a cara amarrada, sabe, que nem o Popitos aqui de casa, mostrando o dente, assim, entendeu? Não, então não tem congruência. É por aí, meninas, esse primeiro ponto de como a minha voz fica clara para quem está ouvindo. A congruência é um fator? Com Com certeza. certeza. A voz a voz é um negócio fantástico, não é? E é o quê? É o transporte, né? Eu diria, né? É o veículo por onde a comunicação, a informação, ou aquilo que eu quero, a minha necessidade, enfim, o que eu quero dizer. Ela é a voz quem transporta. Então, essa congruência entre o que eu estou falando e todo o conjunto, né? Até teu Porque posicionamento, né, o Fernanda? posicionamento, tudo, A tudo tua tem a ver. respiração, a forma como você olha para Sim, aquela pessoa no sim, falar, sim. ela casa, ela faz esse vínculo que possibilita, facilita A a compreensão. compreensão. Quando Sim. alguma coisinha está fora do lugar, a gente fica, eu olho para o rosto ou eu escuto a mensagem, ou Né? Não está não batendo. tá, Não é? não, Igual não. aquela pessoa, eu tô Ó, calma. eu vou. Eu tô Então, calma. Pois é, Essa foi boa. Muito bom. é Isso aí, perfeito, Stefano. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Agora, é aquela coisa. Aí, como é que a tua calma vai estar, né? Vai ser sentida, vai ser fato. percebida se você está gritando. então, Eu tô calma! Como é que vai transmitir A essa congruência não tem nesse sentido aí, tá sem. nesse assim, eu dou momento? muito valor para a fala, sabe? A importância de você se fazer entender. Eu sempre comento isso onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, porque a maioria dos conflitos que as pessoas vivem é por conta dessa má compreensão, É verdade. entendeu? De não compreender o que a Verdade. outra queria falar, verdade. ou eu que estou falando não me tornei clara, objetiva, Sim. para que entender até a questão social, do estudo Sim. do outro, e cria uma mazela, né? A Não, comunicação ela tem esse mistério todo. tem sim. Eu já vivi vários momentos assim, né, semelhantes, de que eu não estava me percebendo que eu estava agitada. Um pouquinho Imagina, agitada, um pouquinho só. pouca coisa. Mas quem estava e veja, não é pelos meus movimentos, tá? Não é porque eu estava correndo de um lado para o outro, pelo tom da voz. Da voz, né? Sabe, alguém diz, você está muito agitada. Sim. A minha mãe querida costuma me dizer isso, mãe Vera. Você está agitada? Calma. Eu disse, eu não estou agitada. Eu não estou, é sério. Aí eu falei assim, mas aonde é que ela está vendo essa agitação? E talvez até tu não se sinta, Não, mas é isso, é isso que eu estou falando. Mas eu não me aí percebo. entra. Pois é, mas aí entra essa capacidade da gente poder se responsabilizar sobre o que está sendo vivido ali para poder entender assim, o que está acontecendo comigo? Como Sim. é que eu estou aqui e olho para mim e olho para o meu estado? Não é só para o que eu estou falando, Sim. mas para o meu estado. Essa responsabilização assim sobre o que falamos e como falamos é muito séria, gente. E muito, muito importante. E eu diria difícil, não é, doutora Márcia? Assim, difícil da gente detectar. Não, eu estou chamando de doutora porque esse é o ponto, né? Não, sim, Psicológico sim. da conversa. Não é difícil você detectar? É Pois é, complicado mesmo. e acontece que quanto mais nós nos abandonamos, mais complicado fica. Sim, isso é verdade. sim.
Porque a gente adota, mais uma vez, vamos tocar nessa tecla, da entrada no automático. No automático, isso aí. A vida vivida no automático, sabe? E aí, nesse automático, a gente se abandona. A gente não se percebe. Olha, aqui eu tô muito estressada mesmo, aqui eu tô muito intranquila, eu tô muito impaciente. Isso é um olhar para dentro de si. André, eu te interrompi, você ia falar? Não, que senão a gente entra naquele ritmo, igual com uma criança quando quer contar alguma coisa pra gente. Mãe, sabe aquele brinquedo? Aquele que eu estava outro dia brincando, não estou achando. Você sabe, e a mãe fica, porque está só na mente da criança, ela não consegue ainda verbalizar tudo. Então, a gente, nesse ritmo acelerado, a gente fica nesse foco. É verdade. A gente está cheio de informação na cabeça, quer passar. Mas a agitação é tão grande que eu não consigo criar um roteiro, né? Um discurso alinhado para eu me fazer entender. E aí os atropelos geram conflito. A comunicação perfeita, o que a gente aprende na ciência da comunicação, é que ela tem que ter um feedback. Tem um feedback, exato. O feedback é a dosagem, né? O retorno de todo o processo, o retorno que dosa o sucesso ou não da tua comunicação. É verdade, isso aí. Então é fundamental entender. Mas eu penso nesse diálogo para além daquela capacidade cognitiva da compreensão do diálogo. Né? Como essa minha voz está sendo ouvida, no meu entendimento, ela transcende um pouco a questão, o lado científico de toda essa forma de comunicar. Sim. Ok? Porque vai passar por uma autopercepção do meu estado, da minha vivência, da minha experiência com aquilo que eu estou falando, de como estou falando e de como estou ouvindo o outro falar. Vai passar por um olhar para dentro de mim, para que eu entenda assim, eu estou falando aqui e sabe, aquilo que eu estou sentindo realmente está muito afinado, tem muita congruência com a forma como eu estou deixando isso. Com certeza. Como eu estou transmitindo, deixando claro. Sim. E aí, como a Stephanie falou, eu estou calma. Eu não me percebo. Olha que coisa interessante. Muito interessante. É mais profundo do que, não desvalorizando o lado científico, né, e técnico, né, e teórico de toda essa formatação sobre como comunicar, como dialogar, enfim, como a mensagem chega e é recebida, feedback, enfim. Isso transcende, isso vai mais profundamente. Com a forma, como eu me apresento naquele dia, né? Sim. Se eu estou estressada, se eu estou triste, se eu estou bastante positiva. Verdade. Isso vai influenciar. Inclusive no tom da voz. Em tudo. Não é essa questão emocional. Não sou a psicóloga aqui, não, né? Mas a doutora Márcia pode me corrigir. Muitas vezes a gente, num momento específico de vida, a gente, através da nossa voz, a gente pode transmitir, inclusive, eu diria, a nossa necessidade psicológica. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Doutora Márcia, fique atenta aí, me corrija. Ela engatou na doutora. Olha, a gente pode infantilizar a voz, o tom da nossa voz. Sim. O tom da nossa voz, às vezes, pode, né? A altura, o volume, a força. Uma vez a Andréa falou isso, Fernanda, tem que ter extensão na hora de cantar. A extensão, aí às vezes você vai falando e a voz vai sumindo. Não é? Isso, eu creio que é um reflexo das nossas... De como você está. E o que é diferente de você falar gente. baixo, vamos dizer, mas com segurança. Eu dou exemplo, eu sempre observei a Márcia nas reuniões, a gente está assim, ó, pegando fogo, as reuniões maiores, não nossa. Né? E ela vai dar uma pontuação, ela não levanta o tom de voz. Gente, porque assim, e aí vai todo mundo ficando em silêncio, vai todo mundo ouvindo, vai todo mundo entendendo. Que acalma, né? Acalma. E não necessariamente ela deixou de ser firme, ela deixou... E, pelo contrário, a pontuação dela vai sendo ouvida, as coordenadas vão sendo seguidas. Então, o tom de voz nem sempre
É impõe o ritmo não, da- impõe o ritmo, mas Não é porque eu vou falar mais alto que eu vou ser mais que eu entendida. vou ser mais entendida. Isso É aí. muito interessante isso. Exatamente. Exatamente. Agora, a gente também tem que cuidar de uma questão também fisiológica aí, né? Porque às vezes as pessoas têm alguma questão auditiva, aí elas Ah, falam verdade. alto mesmo porque não estão se Verdade. ouvindo, né? Sim, Tem sim. esse, vamos ter que abrir esse espaço para nesse essa caso, sim. Claro. para essa possibilidade. A audição, ela também pode ser algo que esteja realmente no contexto e tem que ser olhado de um jeito bem generoso com todos nós, Verdade. né? Meninas, mas Porque tem pode a ser uma professora questão Kátia. realmente. Professora Kátia. Ok. Kátia Cunha também tem aí olha, ela gostou da pergunta. Vamos ouvi-la. Queridas, que pergunta interessante. Eu acho que muitas vezes eu posso estar sendo ouvida, mas não compreendida. E até entendo, porque as pessoas têm conceitos, as pessoas têm valores, as pessoas têm uma visão de vida totalmente diferente da nossa. Cada um tem uma visão diferenciada e isso dificulta a compreensão. Mas é uma pergunta muito interessante que nos faz até refletir se nós estamos buscando compreender o que o outro nos fala quando nós somos ouvidos. E talvez também, quando eu quero ser ouvida e compreendida, talvez eu não esteja deixando claro o que eu quero. Talvez seja necessário eu transmitir a minha mensagem de uma forma mais clara, uma linguagem que o outro possa me compreender. Talvez seja essa saída, mas eu posso dizer que muitas vezes eu sou ouvida, mas não sou compreendida. Agora vamos pensar o porquê. Boa pergunta, gente. Vou até ficar refletindo sobre isso agora. Não é que Esse o nosso, né? é exatamente esse o nosso propósito, né? Criar esse espaço para refletirmos e ninguém tem aqui as respostas certíssimas, as conclusões absolutas. Não, não, não. Eu fiquei ouvindo a amiga aí e fiquei pensando, a professora, fiquei pensando o seguinte, que muitas vezes esse processo de ser compreendida, né? E como é que a minha voz está sendo compreendida, como é que a minha voz está alcançando aquele objetivo que eu gostaria, eu preciso também entender que é um processo. Uhum. Com certeza. É um processo, porque muitas vezes, logo de cara, fica difícil para o outro ser alcançado. E aí eu vou ter que mudar de técnica, eu vou ter que mudar de argumentação, eu vou ter que mudar de estratégia. De um jeito de funcionar, de estratégia. Não é? Por exemplo, muitas vezes a gente vai precisar entender que, para que a criança consiga ouvir o que é que estamos querendo dizer a ela, nós vamos ter que cuidar da nossa maturidade que vai estar ali acompanhando a minha voz. Uhum. Do tipo, a criança muitas vezes, ela está no seu processo e ela tem aquele mundo que é dela mesmo, um mundo cheio de imaturidade, cheio de inocência. E eu, como adulto, tenho uma linguagem que eu acredito ser a linguagem certa, mas para alcançar a compreensão e entendimento daquela criança, naquela fase, naquele momentinho dela, eu é que vou ter que ter maturidade na minha forma de falar, para que eu consiga que ela me ouça. Não é ela que tem que ter maturidade com a sua escuta. Verdade. Eu estou falando da criança. Sim, sim. Está fazendo sentido? Claro, porque senão muito, eu vou estar exigindo. Eu vou estar exigindo desse outro que esteja assim, olha, no meu time. E não vai acontecer isso, gente. Com certeza. É preciso, às vezes, entender que a gente vai ter que vai levar um tempo aí, é um processo.
aquela comunicação entre marido e mulher, que vai precisar, que ela diz assim, por exemplo, em alguns casos ela pode dizer assim, você não me ouve. Mas e eu estou me ouvindo? Será que o que eu estou querendo dizer é ofensivo demais, porque eu estou cheia de ofensas dentro do meu coração e realmente aquela voz ofensiva, ela fica muito difícil de ser ouvida, aquela voz agressiva, Sim. ela fica difícil de ser ouvida. Então, à medida em que eu quero que o outro compreenda, ouça corretamente a minha voz, vai depender muito do meu processo de maturidade, que vai alicerçar essa minha fala, essa minha voz, para que eu realmente me dedique a que a minha voz chegue lá e cumpra o seu propósito. E às vezes vai levar tempo, Andréia. Sem dúvida, Márcia. A gente tem aí, como você falou, muito pano para manga, né? Mas a gente precisa chamar um intervalo na rádio e na TV. E... Peraí que o microfone arriou. No YouTube a gente continua com esse assunto, porque eu acho que todos nós vivemos isso, né? Essa relação, como lidar com essa relação Sim. com o outro e aí viver... A partir da maturidade, né? Ser compreendido e se fazer compreender, meu Deus, é muito desafiador. Sim. Ó, eu vou Josué. falando, eu vou fazer o seguinte, eu quero que a câmera fique aqui comigo, para vocês aí do estúdio socorrerem a Andréia, porque aqui assim, é um pifo. Mas olha, gente, a ideia e o propósito aqui é que consigamos entender que essa voz, quando ela tem um propósito, esse propósito precisa ser muito claro, muito definido. Por exemplo, quando a minha voz e o que eu quero falar com essa pessoa, com esse outro, é para ofender, e esse é o meu propósito mesmo, eu vou ter que entender que se eu quero, com a minha voz, ferir para tentar curar a minha ferida, eu não vou consertar o problema. E a minha voz vai perder muito com o seu valor e com a sua Com importância. certeza. Verdade. Verdade. Entende? Quando com a minha voz, eu acho que porque eu estou ferida, eu quero ferir. E aí eu vou encontrar a minha cura. Lê do engano, não vai encontrar. Lê do engano. Eu vou precisar atualizar isso, porque se o meu propósito é super raso como esse, de ofender, de ferir, de magoar, eu vou precisar atualizar isso. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu sei que é isso, a gente diz assim, não, eu não tinha essa intenção. Sim, assim. Tem. Eu não tinha essa intenção. Você não olhou para a raiva, para a ofensa que estava dentro de você? E era tudo que você tinha, então a sua voz foi encharcada assim. E quando eu quero ser curada e quando eu quero curar, eu preciso entender a força, o valor da voz nessa hora. Faz sentido, Fernanda? Com certeza. Absoluta. Você falou aí de maturidade e eu queria apenas acrescentar uma situação. Cada contexto pede uma maturidade. Cada contexto. Por exemplo, cada círculo de relacionamento. Dentro da sua casa, dentro de casa, todo mundo ali te conhece. A Márcia gostava de dizer isso. Para que a gente já te conhece. Todo mundo te conhece. Então, ali dentro de casa, é um tom de voz. Ah, então é dupla, tripla personalidade? Não, não é. Não se Não, é maturidade. É maturidade. Se você vai chegar, digníssimo, excelentíssimo senhor, meu marido, Nether Guedes Nibs, ou Nether Nibs ou Guedes, por favor, deite-se ao meu lado. É assim? Não, né? Ele vai falar assim, desculpa, Lami. Desculpa, Lami. Não é? Márcia, nós estamos voltando agora do intervalo da rádio e da TV. Ok, esse nosso caminho, nós estamos hoje papeando sobre como a nossa voz está sendo ouvida, né? E nós estamos
aqui pensando agora sobre, nesse momento, sobre alicerçar essa voz na maturidade, na verdade. Então, por exemplo, cuidar de como é que essa minha voz está chegando. Ela chega a partir do que está cheio o meu coração. Não é assim que Jesus nos ensinou, que a boca fala do que está cheio o coração? Isso mesmo. Então, eu não tive a intenção, muita calma nessa hora, porque o teu coração estava cheio. É verdade. E você não olhou para o conteúdo do seu coração e, portanto, está colocando para fora aquilo que é o reflexo do teu interior. Então, ferir com a minha voz, achando que vou, ferindo o outro, vou ficar curada, como eu já disse, lê do engano. É interessante que o apóstolo Tiago, né, ali no capítulo 3, ele fala sobre o domínio da língua. Quem não leu, leia. É maravilhoso. E Tiago, no versículo 11, ele faz uma pergunta assim: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Claro que não. Nunca. Entende? Então nós precisamos olhar para as saídas do nosso coração, dos nossos corações, as fontes dos nossos corações. É verdade. Para saber, está saindo água muito amarga aqui, vou impossibilitar a saída de água doce. Isso é verdade. Aquela água que vai curar, aquela água que vai abastecer, que vai matar a sede. E às vezes... Como estamos falando? Fala, Márcia. Stephanie. Não, eu ia dizer que às vezes a gente se preocupa tanto em ser ouvida e transmitir a mensagem que uma pausa, um recuar, esse não é o momento talvez da minha fala, pode ajudar muito. Perfeito. Para eu repensar, para eu de repente até purificar as águas internas, para sair. O autoconhecimento é importante. A voz também, ela se fala sem falar de alguma forma. Com certeza. No calar, transmite. às vezes é importante. Márcia, a gente tem aí a participação do nosso deputado que está esperando para entrar aqui ao vivo. Vamos lá? Vamos lá. A gente está aguardando, estamos aguardando. Ele está em viagem. Só pegando enquanto isso, só pegando um gancho enquanto o Dan está entrando aí, porque ele está em viagem pelos municípios de Manaus, em Canutama, mais precisamente. Tiago, capítulo 1, Stephanie, versículo 19, traz exatamente o que você disse. Aquela sabedoria de entender, agora eu preciso estar pronta para ouvir e tardia para falar. É isso aí. É isso. Exatamente. Quando eu estava falando aqui, era isso, né, dos contextos, né, de você perceber, poxa, isso é hora de falar? Ou é hora só de ouvir? E é uma possibilidade de cessar o conflito. Isso. Quando ele cessa. Com certeza. Eu já experimentei uma situação assim. Exato, não é por conta de um silêncio que é para desprezar, não. Não é esse o silêncio. O silêncio que Tiago fala aqui, e a prontidão por ouvir e silenciar-se, é maturidade. Fala de maturidade, de sabedoria. De humildade. De amor, de humildade. Respeito, às vezes, por quem não tem essa capacidade. Isso. Nossa, Andréia, é isso. É o Evita caminho da humildade, né? Quando você reconhece, poxa, ela não está, a outra pessoa, o interlocutor, não está na mesma o nível de compreensão que você. Então, se você tem a resposta, mas você, sabe, a outra pessoa não, então acalma, né? Às vezes é melhor, né? Ou então concordar. Concorde. E essa nossa urgência... Pois é, essa nossa urgência por querer que o outro aceite aquilo que a gente... de imediato, a ferro e fogo. Verdade, né? verdade. Olha, tem uma coisa na minha clínica que eu aprecio demais, é quando eu pergunto, faz sentido? A pessoa diz assim, não. Eu adoro! Eu adoro! Porque que coisa mais honesta é isso, sabe? Que coisa mais... Assim, é isso mesmo.
não existe um lugar de suposto saber. Então vamos lá, excelente. Então vamos trabalhar aqui para encontrar o sentido para você. Esse sentido, é verdade. Porque o sentido não é meu, o sentido Sim. é do outro. É do outro, é. E sabe, eu digo assim, por isso que, gente, olha, vamos fazer, né? Vamos buscar uma psicóloga bacana para a gente, né, poder. Porque essa liberdade de expressão. Às vezes, a voz, né? A voz, ela impede o outro de falar. A minha, por exemplo, eu estou aqui me pronunciando. E dependendo da minha intenção, que todo discurso tem uma intenção. Não existe. Tem um propósito. Você pode até não ter ali a consciência real daquilo. A consciência real de ti, isso. de você mesma. Mas tem uma intenção. Então, quando você sabe, você domina ali aquela relação, né? Aquele contexto. E você... Poxa, peraí, é aquilo que voltando para o que estava falando, né, de você respeitar a compreensão do outro, né, e se fazer entender. A Márcia falou da criança, é a mesma coisa, sabe? Existem níveis do idoso. É verdade, gente. Olha, o que idoso viveu num é um outro desafio, contexto. é um outro contexto. Pois é, que viveu num outro contexto, Sim. que tem experiências únicas. Como é que a gente está falando com esse idoso, com essa idosa? Verdade. Desrespeitando sua sabedoria, desrespeitando seu valor, sim, sua condição de maturidade. Por quê? Porque eu sou jovem, eu sei, você não sabe nada. Mamãe tem que ser assim, papai tem que ser assado, cozido. E a experiência? E o direito dele ter voz e falar assim, eu não quero isso. É isso mesmo. Isso que eu estava querendo dizer. Você ter liberdade. Poxa, a psicóloga pergunta, faz sentido? Aí você ter a possibilidade de dizer não. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós não temos essa liberdade. Era isso que eu estava querendo, o fio da meada era esse. Não faz sentido isso que tu está me dizendo, e eu não tenho a liberdade para... discordar. A liberdade e a maturidade para discordar, né? Porque, por exemplo, no caso do idoso, né? Eu percebo, eu tenho estudado muito sobre a velhice, porque eu quero fazer o meu artigo embasado no novo envelhecer. Ó, já estou aí contando. Olha aí, maravilha! E aí, esse novo envelhecer precisa ser olhado, por quê? Porque existem alguns quadros de depressão que se caracterizam muito na velhice, no envelhecimento, que surgem porque aquele idoso, aquela idosa, foi negado a ela ou a ele todos os direitos. Porque agora é olhado como incapaz, na sua finitude, nas suas debilidades, nas suas vulnerabilidades. E o idoso e a idosa perdem o seu direito de falar. E tem que ser como a família está dizendo. Aí o quadro de depressão surge. Sim, é verdade. Surge, mas surge porque a família silenciou esse idoso, tirou o direito de fala, tirou o direito da voz dele ser ouvida, respeitada. Então ele é tirado, ele não tem mais casa, porque agora é a casa dos filhos. Ele não tem nem mais direito de contratualidade, porque agora é o filho que vai lá tirar o dinheiro do banco. Ele não tem nem mais direito de dizer o que é que vai ser feito com o dinheiro ou não. É verdade. E aí eu estou falando em casos específicos onde esse idoso, essa idosa adoecem, entram num quadro depressivo. E muitas vezes o quadro depressivo não está nem associado à velhice, está associado a perder a voz, a perder o direito de falar.
Eu tenho um exemplo da... Eu estou falando em situações específicas, tá, Sim, gente? Não sim, estou sim, generalizando claro. aqui, não, tá? A minha avó sempre foi muito ativa. E hoje ela está acamada. Acamada mesmo, mas muito lúcida. E aí, esse de impor... Minha avó, minha família... Meu pai é muito católica. E aí, meu tio... Vamos então agora, mamãe. Agora é o momento de rezar. Ela, que horas tem? Ele, 10 horas. Está na hora de você ir para casa. Vá rezando no caminho. E ele ficou ali e gerou tanto estresse, porque ele queria aquela hora rezar. E a pobre não queria. Imagina, são coisas simples. E aí você vai... É o direito dela. Era o direito dela não querer rezar. Que horas tem? 10 horas, na hora de você ir para... Ele tinha acabado de chegar, o pobre. Mas, às vezes, é boa intenção. Nem sempre o tratamento com idoso, a voz... A gente está com aquela má intenção. Mas, sim. como ela não está mais naquele... Pode continuar. Mas, Stephanie, é exatamente isso que a gente quer olhar. É assim, é tentar equilibrar esse cuidado. Porque senão esse cuidado sobrecarrega tanto o filho, tanto o cuidador, quanto quem está sendo cuidado. Sim. E esvazia o território do diálogo. Exatamente. Então, é isso que a gente quer olhar. Porque, às vezes, é como uma idosa, uma vez, num atendimento familiar, disse para sua filha. Ela falou, mãe, mas eu te amo, eu só quero cuidar de você. Aí a senhora disse, minha filha, o seu amor me soterra. Já pensou? Desafiador, Nossa. Mas a gente pensa... Eu tenho um O caso seu também amor, parecido com esse. o seu amor me sobrecarrega. Sim, sim. É para proteger tanto que põe a pessoa numa clausura. Que sufoca também. Né? Eu tenho uma conhecida na nossa congregação que não está mais indo à igreja porque a filha achou que ela não poderia mais viver sozinha. E aí colocou no lar, né? E nesse lar a filha estabeleceu que ela não pode nem receber visita, com medo da mãe sair. Só que ela tinha uma vida agitada, cheia de eventos sociais na igreja, com as amigas da igreja, elas iam para o café com as amigas, e hoje ela não tem mais nem acesso. Menina, o ser humano é incrível, né? Entendeu? E Como é que eu, não é? Como é que eu suponho o que o outro pode querer ou necessita? É por isso a importância da nossa voz. É verdade. Por isso a importância da nossa voz. Sim. E se você que está nos ouvindo, está experimentando isso, tente fazer uso da sua voz, com maturidade, com afeto, com assertividade, com equilíbrio, mas não emudeça. Nessa hora é que é importante não ficar mudo, não silenciar. É hora de contar, é hora de sinalizar através de uma voz, como essa senhora disse para sua filha, minha filha, mas seu cuidado me sobrecarrega, seu amor me soterra. Teve a voz, né? Ela teve o poder de fala. Porque, às vezes, para evitar o conflito, a gente se cala, né? Sim. Isso é verdade. Só que se isso se tornar uma rotina, o que a Márcia acabou de falar, você vai perdendo. Vai perdendo território. Vai perdendo território, você vai envelhecendo, os filhos vão amadurecendo. E não, mamãe não escolhe mais isso, papai não define mais isso, sou eu. Não. A pessoa está lúcida, ela está viva. Ela está viva, é verdade. É um ser vivente. Sim, sim. Né? Mas, sim, e tem que ter esse lugar de voz para poder continuar um caminho de... Ele pode se responsabilizar, ele pode ter seus direitos, ele pode ter... Senão eu esvazio o outro de toda a sua capacidade, toda a sua potência. Sim. E isso é viver como um zumbi. Eu estou vivo, mas na realidade, eu estou morto. Sim, e, Márcia, assim, esse momento de reflexão é fundamental, porque às vezes a gente faz isso até com pessoas jovens. O filho que é adolescente, às vezes o marido que quer evitar conflito, e você acha que tua fala é prioridade e o outro não consegue nem se expressar. Se expressa, não dá o direito, né? Sobrecarrega. Ou então, a discordância. Sim, agora eu quero me fazer entender aqui sobre um aspecto. Tem um ditado judeu que diz assim: como culpar o vento pela desordem feita se eu deixei a janela aberta? Então, é por aí. Entende? Então, todos nós temos
parte no processo. Pois é, isso mesmo. Então é hora de começar por onde? Por nós mesmos. Com certeza. Se eu estou me queixando de que eu não estou sendo ouvida, não começa pelo outro, não, começa por você. Se eu estou me queixando de algum aspecto na minha fala, e o tempo todo a minha fala de queixa, é agressiva, é de ferir, a questão não está com o outro, a questão está em você. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Coração, sim. Então vamos começar por nós mesmas, né? Não tem aquele louvor que fala começar de mim? Isso mesmo. Quebra os corações? Sim, sim, sim. Né? Uhum. Para que o teu corpo seja um. Então a gente vai precisar desse caminho, né? Sim. E eu compreendo que esse diálogo aqui, olha, ele pode durar para sempre, para a nossa existência, porque a gente vai precisar estar atualizando. Agora, tem um exercício para quem canta que é muito legal, assim, é botar, fazer uma mãozinha assim, tipo uma conchinha, e botar assim para se ouvir. Peraí que eu vou me ouvir agora. É isso mesmo, eu concordo. Meninas, nesse... Fala. Não, assim, só fazendo um acréscimozinho nessa questão de ouvir, né? De você parar e ouvir, ou então fazer a conchinha aqui, né? Começa da gente. Todo tipo, eu diria que muitas vezes a gente transmite, inclusive, enfim, é o que nós falamos aqui, aquilo que, por exemplo, eu digo, Stephanie, corta esse cabelo, esse teu cabelo não está bom, o cabelo está maravilhoso. O que eu quero dizer, eu critico algo que eu gostaria que fosse em mim. Entendeu? O que eu gostaria de fazer. Fala sobre amargura, fala sobre não tuas dores. Sobre amargura, né? Esses detalhes. Então, por isso, tem que partir de mim. Autoresponsabilização, né? Tem um autor na minha abordagem, que é o Weiser, ele diz que a mudança, ela ocorre quando uma pessoa se torna o que é e não tenta se converter no que não é. Muito bom. Então, a mudança real é essa aí, quando eu me torno quem realmente eu sou. Então, eu me vejo de verdade e não fico tentando me converter no que eu não sou. Então, por exemplo, é aí que a mudança vai acontecer. Por quê? Porque eu vou checar em mim, olha, eu estou sendo cruel. Eu tenho que mudar isso. Aí eu mudo. Quando eu enxergo quem que eu estou sendo, quem que eu estou ali naquele momento, como é que eu estou ali naquele momento vivendo. As mudanças ocorrem assim. Então, se eu quero que a minha voz mude, eu preciso entender esse caminho da maturidade, da verdade a respeito do que realmente eu sou, do que realmente, quais os conteúdos reais do meu coração. Parar de fugir disso, gente. É verdade. Sem dúvida. Márcia, a gente tem um vídeo do nosso deputado. Vamos chamá-lo. Está dentro do tema aí de hoje, tá, sobre a fala. Vamos ver. Mando um abraço para todas vocês. Estamos numa jornada intensa. E, por falar em jornada intensa, como é que as pessoas nos ouvem falar? Será que nos ouvem falar? Será que a mensagem chega como deve chegar? No dia desse, eu estava apresentando o programa e aí conversava com a Márcia, mandei uma mensagem e ela me mandou a imagem do nosso, consideramos o nosso filhotinho ali, o Bombe, né? O Bombe com o olhão arregalado. E eu peguei ela dizia que o Bombe estava na cama, que estava com medo, trovejando, essa coisa toda, eles ficam com medo, ficam quietinhos ali na cama com Márcia, né? Eu peguei aquela foto e mandei para o Renê poder baixar a foto, não deu tempo de descrever. E o Renê imaginou lá que eu estava falando, estou de olho em você, porque o Bombe estava com o olho arregalado, né? Então, olha, isso me faz lembrar
de um exercício que nós fazíamos no Exército Brasileiro, quando eu fiz alguns cursos, em que nós falávamos e cada integrante do pelotão transmitia a mensagem. Lá no final, a mensagem estava completamente distorcida. Então, é importante que nós possamos ter o feedback, né, o retorno daquilo que falamos, para termos a certeza de que o que falamos está sendo entendido da maneira como nós estamos transmitindo. Então, como é que nós estamos falando? Às vezes, achamos que estamos mandando uma mensagem, mas essa mensagem está sendo desvirtuada por terceiros, né? É melhor que possamos falar pessoalmente às pessoas. Tem um texto na Bíblia que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não há quem envie? Então, é necessário que haja quem fale para que as pessoas possam entender a mensagem e receber essa comunicação de maneira correta. Beijo no coração. É isso aí, gente. Bora! Esse Dan, olha, eu vou te contar. E esse fala, viu? Ele tem sempre uma fala oportuna aí. Gente, eu não sei aqui como é que a gente está de tempo aí. Vocês podem me dizer? 5 minutos, como é que Márcia, para tá? encerrar. 5 minutos, poxa. 5 minutos. A gente passou rápido. Olha só, mas o diálogo continua, gente. Claro, continua. E a claro. gente pode desenvolver isso em casa, na célula, né? Nos grupos de comunhão. Com certeza, Enfim, e pensar isso, porque aquela história, né, sobre a fé de Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Jesus, né? Então, assim, e essa palavra vem dessa voz dele, né? Que nos inspira, que nos anima. Será que estamos sendo a extensão dessa voz de Jesus? Na nossa casa, no nosso trabalho? Outro programa, isso gera outro programa. Márcia, outro. a gente, nesse final de semana, tem a Café, né? A Ação de Cidadania com Amor e Fé, que a gente tem esse nome carinhoso de café. É muito café, que a gente gosta de café, brasileiro ama café. E aí vai deixar todo mundo assim, ansioso. Por isso que eu vi. Isso mesmo. E aí nós temos a chamada desse evento que vai acontecer agora nesse final de semana. Vamos lá. Olá, você sabe o que é o Nona Café? Nona Café quer dizer Nona Ação Cidadania com Amor e Fé. Também teremos o ACISO, Ação Cívico-Social, onde teremos atendimentos médicos, serviços odontológicos e corte social. Também teremos os times livres, com partidas de vôlei e futsal. Não podemos esquecer também do Lutando pela Paz, onde teremos as modalidades de Jiu-Jitsu e Taekwondo. Não importa se você é criança ou idoso, as atividades Criança pela Paz e Revivados pela Paz contemplarão todas as idades. E também teremos o Repensando pela Paz, que vai ter palestras educativas que tratam sobre o bullying, por exemplo. Você, jovem, não esquecemos de você. Teremos atividades como música, dança e jogos, e não apenas elas, mas sim todas as atividades que apresentamos mais cedo, dia 8 de março, o dia todo, com o Nona Café. Vem! Que bonitinho. Me chamaram os jovens para fazer. Não chamaram. E não me chamaram, não. Ó, essa é uma atividade realizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, com o apoio dos parlamentares. Sim, então, assim, o nosso convite é que todos venham, participem, usufruam de tudo que vai ser oferecido por essa grande igreja aqui, nesse momento, em Manaus. Tá certo? Sim. Agora, aproveitando que a Stephanie é Chofren, chama Chofren. Dá para estar chamando? Dá para estar chamando? Dá para estar chamando. Vamos lá acompanhar o VTzinho do Soluções Jovem. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. É amanhã o nosso Soluções, gente. 2 minutos para encerrar o programa. Ó, eu quero desejar a todas as mulheres, como todos os dias são nossos mesmo,
E aí eu quero pedir para abrir naquele enquadramento onde todas estamos, ó, um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Beijo grande, fiquem com Jesus. Beijo. Paz.